Pode ir. Os dois? Uhum. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite, né? Turminha, a gente hoje está com um estudo bem bacana, conforme nós falamos no meio da semana, né? E no nosso grupo de estudo. A gente vai falar hoje sobre um assunto muito interessante, mas antes a gente vai abrir, né, nosso estudo de hoje com a prece inicial. Por favor, Cacá. Claro. Hoje a gente vai ler um trecho do livro Agenda Cristã, do Chico Xavier, psicografia dele, pelo espírito de André Luiz, e vem com o título de Mais Além. Não basta que sua boca seja perfumada, é imprescindível que permaneça incapaz de inferir. É importante que suas mãos se mostrem limpas, é essencial, no entanto, verificar o que fazem. Bons ouvidos são certamente um tesouro. A justiça divina, porém, desejará saber como você ouve. Excelente visão é qualidade louvável. Todavia, é interessante notar como você está vendo a vida. Possuir saúde física é reter valioso dom, mas é necessário considerar o que faz você do corpo sadio. Raciocínio claro é virtude. Entretanto, é imperioso observar que, em zona mental, você está raciocinando. Bela imaginação é trazer consigo maravilhoso castelo. Convém reparar, porém, com que imagens você povoa o seu palácio interior. Grande emotividade é característico de riqueza íntima. Contudo, é preciso saber como você gosta dessas emoções. Possibilidade de produzir intensamente são recursos preciosos. No entanto, é imprescindível conhecer a substância daquilo que você produz. Capacidade de prosseguir vida afora lepidamente é uma bênção. Não se esqueça, todavia, da direção que seus pés vão tomando através dos caminhos. E com essa mensagem, na noite de hoje, que a gente se sinta convidado a conectar os nossos corações com a espiritualidade maior, acelerando nossos pensamentos com muita harmonia na noite de hoje. Eu gostaria muito de agradecer pela presença da espiritualidade amiga aqui hoje e que todo entendimento aqui a gente venha a saber que é agregar conhecimento e que seja uma motivação para a gente chegar lá cada vez mais rápido, entendendo o caminho que se deve fazer e vislumbrando um pouquinho do futuro. Obrigada, Mestre Jesus, pelo amparo, pela luz, pelo carinho que dedica a todos nós. E a Deus. Obrigada por seu amor e sua misericórdia diante de tantas falhas e tantos pensamentos que produzimos. Que assim seja. Que assim seja. Bom, a gente agora, nós vamos dar início a esse estudo com uma frase, com a afirmação de Jesus, que é uma das afirmações mais assim, mais abrangentes, que explica exatamente cada verdade que a doutrina espírita vem nos trazendo, à medida que a gente vai, né, pouco a pouco, engateando e estudando e conhecendo sobre o que nos é revelado, né? Principalmente através da codificação. Jesus afirmou que há muitas moradas na casa do meu Pai. E aí a gente vai voltar no estudo da codificação, com o Pentateuco, que Kardec tão belamente cumpriu a missão, né, de fazer essa codificação da doutrina dos Espíritos, essa doutrina tão amada, tão consoladora, que até hoje tem nos trazido alegria, consolo, entendimento, para que possamos passar por tudo isso que a gente passa no dia a dia e também nos esclarecer em relação aos nossos irmãos, né, ao próximo. Quando Jesus afirmou que há muitas moradas na casa do meu Pai, a gente vai voltar na parte do Pentateuco, quando o Espírito de Verdade estava falando com Kardec, ele foi revelado, né, que tudo no universo,
tudo no universo é habitado. Habitado. Imagina isso. Não existe lugar vazio. Tudo tem o seu porquê. Claro que em outros globos são os habitantes, né, os espíritos que habitam, são de outro tipo de matéria de acordo com a evolução daquele globo. Mas todos os globos são habitados. Não existe nada inútil. Deus é tão perfeito, nós sabemos que ele não erra, que essa criação que ele fez é um segmento perfeito. Então, ontem a gente estava conversando sobre os planetas, depois a gente saímos dos planetas, nosso sistema solar, e fomos para outro sistema, depois fomos para a galáxia, depois fomos para o universo. Então a coisa é muito abrangente, é maravilhoso, é encantador quando a gente começa a aprofundar nesse tipo de estudo, porque cada vez mais você vai descobrindo coisas e começa a querer entender, cada vez que você entende, você fica mais encantado ainda. Por isso é que hoje a gente vai trazer... Na codificação tem muito bem explicado isso tudo. Aliás, a gente até trouxe, né, para mostrar a codificação. Esse livrinho aqui. Ele é o que é o Espiritismo, é um dos livros iniciantes, é literalmente para iniciante ou pessoas que são espíritas há mais tempo poderem ler e entender o que é o Espiritismo e poder explicar para outras pessoas em poucas palavras e bem sintetizado, mas com eficiência. O Kardec, a gente sabe que ele tem o Livro dos Espíritos, que todo mundo conhece, que é um livro maravilhoso, né? Que ele engloba tudo, que depois, posteriormente, ele foi separado em várias partes para que nós pudéssemos assimilar melhor. Mas esse livro é um livro que tem todas as respostas em relação ao plano espiritual. É um presente de Deus, uma dádiva maravilhosa mesmo. Está ao nosso alcance esse livro, em nossas mãos, porque qualquer dúvida que você tiver em relação ao plano espiritual, as respostas estarão contidas aqui. São essas 1019 perguntas que Kardec, assim, inicialmente fez algumas, depois, posteriormente, somou-se, dando o total de 1019. Eu costumo dizer que, assim, tinha que ser Kardec, graças a Deus que ele cumpriu belamente a missão, porque ele é minucioso. As perguntas que estão aqui nesse livro, parece assim, nós nos deparamos com algumas perguntas que a gente pensa assim, meu Deus, de onde é que Kardec tirou isso? Às vezes até os próprios espíritos falam com Kardec. Você já perguntou isso? Eu já te respondi atrás. De tanto que ele vai para poder passar pra gente. É maravilhoso. Livro dos Espíritos. O próximo a ser publicado é o Livro dos Médiuns, que é basicamente um livro que instrui muito bem os médiuns, né, no caso, para a educação mediúnica. É um livro de estudo muito importante dentro da base da doutrina e que vem a esclarecer, deixar explicadinho, bem claro, literalmente, qual é o tipo de cada mediunidade, exemplos, como educá-la e assim para você ter um aprendizado para saber lidar com a mediunidade. Por isso que é o Livro dos Médiuns. A gente não precisa de falar, né, na ordem, né? Vamos mostrar o Pentateuco, que o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse aqui é o manual mesmo. Quem falar que que a vida não tem manual, tem, tá aqui. E não só aqui para esse orbe. Se a gente seguir tudo que está escrito aqui, a gente entendeu o que é a lei de amor. Evangelho segundo o Espiritismo. Completando o Pentateuco, nós vamos... Não completando o Pentateuco ainda. A gente vai ter a Gênesis, que vai ser assim, a Gênesis. Os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Esse é um livro muito interessante de estudo mesmo, principalmente em reuniões, em grupo, porque ele trata de assuntos físicos e assuntos espirituais bem profundos sobre o conhecimento da doutrina. E em questão, desde a tratar de buracos negros e galáxias, aqui trata e fala sobre os milagres de Jesus, detalhando o que é aquele fenômeno que aconteceu. Esse é a Gênesis. Das 5 obras, essa daqui, nós vamos fechar com Céu e Inferno, que também esse livro é maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Ele contém, na segunda parte, né, ele contém depoimentos de espíritos que vêm nos relatar como é o plano espiritual. Nesse Pentateuco estão esses livros, mas nós também temos um muito importante que a gente está até estudando, que é Obras Póstumas.
são as anotações que Kardec fez, é um compilado de todas as anotações que eles encontraram, obras póstumas, o nome já disse, né? Foi encontrado dentro da gaveta, dentro da escrivaninha, foram anotações. E aí eles editaram isso aqui, depois que ele morreu, mas está tudo envolto, né? Tudo na mesma coisa. Lembrando que o Obras Póstumas e o que é o Espiritismo está fora do Pentateuco. São obras complementares, importantíssimas, e que tem uma grande valia para o estudo da doutrina, mas as 5 obras básicas são os demais livros. Exatamente. Nós vivemos no planeta Terra, né? Nesse planeta azul maravilhoso e lindo, que tantas vezes foi inspiração para poetas, né? Que se referem a ele com nomes maravilhosos, né? O planeta azul é um dos que eu mais gosto, acho que um dos que eu mais acho, sabe? Bom, como todos sabem, nós somos ainda nesse processo de regeneração um mundo de prova e expiação, né? Então, prova e expiação, nós estamos lá atrás, um dos planetas mais atrasadinhos ainda. A gente está no comecinho, né? Tá vendo essa transformação agora. Nós vamos pegar só o nosso sistema solar para poder estar fazendo essa comparação. Vamos deixar outras galáxias, tudo para lá, só o nosso sistema solar. Só o nosso sistema, né? Nossa matéria ainda é o quê? Muito densa, muito densa. Para que a gente vem para um planeta desse? Onde o mal ainda predomina. Por quê? Para quê? Isso, se a gente... nós somos muito imperfeitos ainda, né? Então a gente veio para corrigir nossos erros, para evoluir, principalmente moralmente, né? Em todos os aspectos, intelectualmente, etc. Dentre esses planetas que fazem parte desse sistema solar, o planeta mais evoluído dentro desse sistema chama-se Júpiter. Júpiter, ele é tão desenvolvido, ele é mais desenvolvido, mais evoluído, tanto moralmente como intelectualmente. Lá predomina o bem. O bem. E é importantíssimo que isso fique claro, porque a gente vai começar a estudar os pormenores do que é viver nesse planeta. Quais são os espíritos que conseguem alcançar a condição de habitarem esse planeta. Lembrando que é um planeta que, embora seja o mais evoluído do nosso sistema solar, ele não está na categoria de mundo mais evoluído. Porque há subdivisão da evolução dos mundos. Tem outros muito Sim, mais. E ele não se encontra entre os mundos perfeitos ainda. Porém, do nosso sistema, ele se caracteriza como mais evoluído. Porque quem habita Júpiter não tem mais esses sentimentos negativos, igual nós temos aqui, né? A inveja, ódio, raiva. Eles já ultrapassaram, já acabou, já resolveram esse problema. Lá predomina o bem. E aí só reina o bem, né? Então, a gente sabe que como nós somos espíritos encarnados na Terra, existem outros globos, onde vários espíritos estão orbes, né, encarnados. Inclusive, os espíritos que não estão encarnados, nem aqui e nem em outro orbe, a gente pode pensar que eles estão por aí perdidos. Então, não. Existem milhões de cidades espirituais, colônias espirituais. Milhões para acolher esses espíritos. Então, né, nós dizemos na doutrina espírita, a erraticidade, usamos esse termo, né? De colônia, elas são intercaladas entre cada globo desse. Então, a gente está aqui na Terra, como a gente está falando da Terra, vamos imaginar, como já foi dito várias vezes, a gente já viu em vários estudos, pegando só a Terra como exemplo, né? A gente vai imaginar as camadas que fazem parte dessa Terra. Imagina uma cebola grande, que a gente corta ela ao meio, nós vamos ver o centrozinho, o núcleozinho dela, depois a gente vai ver as camadas que começam a formar, né? A gente vai olhar ali, nós vamos ver, nós iremos encontrar, vamos fazer de conta que o centro da cebola é a crosta, né? Onde nós estamos aqui, aí começa, que é o umbral também já está aqui, e ele começa. À medida que vai fazendo aquelas camadas, quanto mais externa, mais para fora for, mais, digamos assim, né? Etérea e evoluída. Mais evoluída, mais próximo de Deus, né? Então, quando perto da crosta, a gente já podemos identificar o umbral, né? O umbral que está próximo a nós, aqui na mesma dimensão. No nosso planeta, atualmente, onde a gente vive, no planeta Terra,
a gente vive na terceira esfera, que seria uma das camadas da cebola, imaginando aí. E a terceira esfera, ela é o umbral. E sendo que a gente tem abaixo da crosta 2 outras esferas e acima, contando com a nossa, são 5 esferas. Ó, é importante a gente lembrar para qual esfera que nós iremos quando nós desencarnarmos. Já pensou? Para qual nós iremos? Vai depender do que nós fizemos aqui, né? O nosso futuro depende da gente. Nós somos nossos próprios herdeiros. E essas colônias, esses relatos da vida espiritual, nós temos em vários livros, principalmente através da obra de André Luiz, através de Chico Xavier, né? Psicografia de Chico Xavier, que é o nosso repórter do além. Ele relata tudo como é o plano espiritual. Tem um livrozinho também, do Psicografia do Chico, que chama Cidade no Além. Ele tem vários desenhos mediúnicos da cidade do nosso lar, né? Os seus departamentos, os seus edifícios. Na internet, se vocês olharem, o livro chama Cidade no Além. Vai ver muita coisa. Então tem inclusive o desenho do núcleo, e todas as esferas, as camadas, bem explicado, né? Bom, conforme nós dissemos, cada vez quando mais as esferas vão se distanciando, né, mais longe do centro, elas vão ficando mais etéreas, mais puro, né? Bom, enfim, resumo, existem vários globos, né? O universo todinho está povoado, nós sabemos disso. Tem globos superiores ao nosso, tem globos inferiores. E aí a gente vai entrar, tá tudo a codificação, né? Tudo explicadinho, muito bem resumido, muito bem, não tem dúvida nenhuma, porque todas as respostas estão lá. É muito bacana a gente fazer a introdução a esse estudo. Mas hoje nós trouxemos um estudo referente a Júpiter e como é que a gente conseguiu essas informações. A Revista Espírita, eu tive o prazer, tive a honra de ganhar de presente. Seu Fernando, um abraço, muito obrigada, gratidão, um abraço, Kátia. Esses dias eu estava conversando com ele, que ele falou assim, nossa, Ana, eu achei que era uma coisa assim tão pequena, eu dei porque eu te doei, né, ele me doou, porque ele falou assim, eu tenho certeza que você vai fazer usufruir muito mais dessa coleção que eu. E ele me doou, né, de presente, a coleção da Revista Espírita toda. Ela tá aqui através de ano. Cada volume é um ano que Kardec anotar, né, da Revista Espírita, as anotações. Dentre esses livros, a gente vai encontrar no ano de 1858, em 2 oportunidades, tem mais outras, mas são menores, né? Em março de 1858 e em agosto também de 1858. Em agosto, existe um relato sobre a casa de Moza, inclusive até um desenho. Depois eu vou explicar para vocês como que é, assim, só mostrar, porque também tem esse desenho na internet. Tem outros vários, que foram feitos através, desenhos mediúnicos, através desse médium. Em março, foi entrevistado um espírito, que ele se chamava o Bernard Palissy. Bernard Palissy foi um oleiro, né, francês, e ele ficou muito conhecido porque ele, durante 16 anos, ele tentou aperfeiçoar para que ele conseguisse fazer uma coisa similar à porcelana chinesa. Então, existem várias peças dele. A gente pode também pesquisar na internet, quem quiser, para saber sobre a história dele. Esse espírito, quando ele veio em 1858 responder a essas perguntas do Kardec, ele já habitava Júpiter. Ele cita muitas coisas também sobre Zoroastro, o próprio Moza. Ele nasceu em 1510, nessa encarnação que a gente conheceu como Bernard Palissy, né? 1510 na França, e também morreu, né? O corpo, né? O desencarne dele, o corpo físico dele morreu em 1589, também em Paris. E aí ele vem responder as perguntas que foram feitas a ele através de Kardec, no livro 1 da Revista Espírita de 1858, tem todas as perguntas, são 82 perguntas assim que é só Kardec mesmo para fazer. Porque ele vai lá no fundão, ele pergunta cada coisa e o espírito responde. Simples assim, com palavras, com respostas curtas
e totalmente explicativas, certo? Ele vai falar também o seguinte, como que esses desenhos mediúnicos que foram feitos, eles foram feitos através de um médium também, o Victor Sardou, que ele era um ator, ele não tinha nada de desenhista, ele fazia comédia, ele não sabia pegar nenhum lápis, uma caneta, e ele foi o autor desses desenhos. Os desenhos também estão na internet, aquele dia que eu vou mostrando, olhando, né? Relata mais ou menos os detalhes, você que faz arte, você já sabe. Os desenhos são de uma estrutura, os desenhos são de uma estrutura que a gente não consegue imaginar. Ainda mais por eles serem assim uma escala tonal preto e branco, no caso, né? Meio amarelado pelo papel, dependendo da edição digital. A gente não tem capacidade de imaginar o que são aquelas construções e como se dão em um ambiente tridimensional, um ambiente que vai haver o espaço e profundidade. É extremamente fantasioso para nós humanos, né, terráqueos, porque vai além das nossas condições e concepções de edifícios, casas e diversos outros estabelecimentos. Lembrando também que o médium pictógrafo que faz desenhos, ele não necessariamente precisa saber desenhar para ser um médium. Assim como alguém que sabe desenhar tem, digamos assim, a habilidade do desenho, não indica que ele será, se desenvolver a mediunidade, um médium pictógrafo também. Uhum. Na Revista Espírita, que é em agosto de 1858, a gente vai encontrar o desenho da casa de Moza. Não vai dar para ver, mas eu volto a repetir, está na internet. Aqui a gente vai identificar um monte de coisa que tem... Não precisa não, porque primeiro que ele tá todo assim. Mas na internet tem, quem tiver curiosidade pode ir lá. E eu também tá aqui, tiro xerox, quem tiver próximo pode pegar. E como ele tá meio, né, eu falei assim, vou passar um durex, porque a dobradura já tem muito tempo. Mas a gente vai encontrar aqui, nós vamos encontrar claves, nós vamos encontrar pentagramas, uns instrumentos que lembram órgão, né, as janelas, notas musicais. É meio difícil, mas a gente, com a nossa simplicidade, a nossa humildade, a gente pode conseguir aqui discernir. É difícil, né, Cacá? Mas para o pessoal só ter um entendimento do que se trata, porque de longe realmente não dá para ver. Uhum. Mas essa seria a casa de Moza, que é extremamente fantasiosa para nós. Com certeza. Inclusive tem uma parte também da revista que eles fazem uma entrevista com Moza quando Kardec faz a evocação. Ele vem imediatamente, Kardec faz uma pergunta assim, engraçada, Kardec fala assim, você tem Júpiter mesmo? Aí ele só responde assim, sim. E o que você estava fazendo agora nesse momento? O Moza simplesmente responde assim, eu estava meditando sentado na pétala de uma flor. Olha que coisa mais sublime, né? Então assim, meu Deus do céu, é maravilhoso. A gente estudando aqui tem que ter a sequência mesmo, com o tempo. Uma hora é muito pouco para se falar sobre essa riqueza toda, né? Inclusive tem um detalhe aqui que a gente tem que colocar uma observação, que eles falam aqui na Revista Espírita que o Júpiter é habitado por 5 raças diferentes. Raças que se respeitam entre si. Quer dizer, na mesma evolução, né? Eles se respeitam, são 5 grupos diferentes, né? Possuem um corpo praticamente fluídico. E é muito interessante as informações que nós temos. Para algumas pessoas vai parecer meio fantasioso, vai parecer meio surreal, esotérico, mas Kardec, quando ele afirma que ele não está... Ele está passando essas informações que ele recebe através do plano espiritual. E quando é perguntado ao Espírito por que foi permitido que ele nos revelasse esses pormenores desse plano, né, bem superior ao nosso, ele responde que foi permitido para que nós pudéssemos ficar tentados a habitar um dia um reino assim, um globo assim, ou um similar. Então, para fazer com que a gente, nós sentíssemos a vontade de querer melhorar, de fazer tudo certo, tá? Um impulso, né? Pra a gente sabendo da existência desses mundos tão felizes, né? A gente quisesse fazer com que isso acontecesse. Quem que não quer morar num lugar desse, né, gente? Vem aí revelação que, nossa... Pode falar, amor. Não, tô tranquila. Uhum. Bom, essas raças, elas se ajudam, é lógico, né?
Aí o que que acontece? Como são 82 perguntas, se a gente for falar sobre as 82, apesar de as respostas serem muito objetivas, o tempo é pouco. Então eu fiz um resumozinho, mais ou menos uns 6 itens para que a gente possa entender melhor. O que que vai acontecer? A superioridade. Aí ele vai responder lá sobre a constituição física dos habitantes desse globo, Júpiter. Ele vai responder o seguinte: é mais ou menos parecido com a nossa Constituição, só que a matéria é completamente diferente, né? A matéria é muito mais leve, né? Muito mais fluídica, ela é menos material que a nossa. Isso aí passa, né? A gente pensar quanto mais elevado o espírito, mais fluídico ele é, isso aí é fato, né? Nós aqui temos esse corpo pesado, essa matéria densa desse jeito. Justamente por causa dessa matéria aqui, nós praticamente rastejamos, né? A gente anda no solo, na terra, pesadamente. Lá não. Quando o Kardec pergunta como que é a locomoção deles, esses espíritos que já estão mais evoluídos, eles deslizam sobre o solo. Praticamente deslizam, quase sem cansaço. É como se fosse assim, o pássaro, né, no ar, o peixe na água. Quase sem cansaço ele desliza. Ele não caminha no chão. Aí, uma coisa interessante também que tem lá, o que acontece com o corpo na hora da morte do corpo físico? Porque, né, tem a matéria. E o que acontece? E ele responde assim, a matéria é tão depurada deles, que ela dispersa sozinha. Então não tem essa coisa que a gente tem de decomposição. Ela desmancha sutilmente. Olha que maravilha. Não tem essa decomposição pútrida, né? Que nós temos. Doenças, quando ele pergunta tem doença, ele fala, não, de jeito nenhum. Essas doenças que vocês têm aí, não, de jeito nenhum. Porque elas, sobretudo, as que se originam nos excessos de todo gênero, né? Os excessos que nós fazemos, né? Nossos vícios, tudo que a gente faz. As doenças, primeiramente, nascem na alma, decorrendo atitudes tomadas pelo indivíduo. Então, a gente que está num mundo muito grosseiro e que a gente tem os instintos mais presentes e fortes, isso acaba gerando na gente uma questão de situação ruim, sentimentos ruins, emotividade ruim, e isso adoece a alma e o corpo. Então, já que é um mundo em que as pessoas já não têm esse mal no coração, não há necessidade da doença como a gente entende ela, para estágio de depuração, porque a doença, no caso, ela vem decorrido a uma reação de algo que você fez. E lá, por você já não fazer coisas que saem da lei divina, que transgridem as leis divinas, lá já não tem a doença. Outra coisa também, a alimentação. A alimentação é interessante, que nós sabemos que a alimentação está em relação, né, com a organização etérea que o habitante do planeta. Como eles são mais etéreos, nosso alimento jamais ia ser pesado demais, como se eles mastigassem pedra, né? Mastigassem não, nem mastigassem, como se engolissem pedra. E a mesma coisa, o deles, né, não nos sustentaria, por causa da necessidade da nossa matéria. A alimentação deles, ele responde, de frutos, né? Frutos e plantas. E também, interessantíssimo, que eu já havia lido, eles aurem a energia do meio ambiente. Olha que energia maravilhosa. Imagina como que é uma coisa assim, né? As emanações são nutritivas do próprio ambiente. Isso é maravilhoso. Outra coisa interessante, duração da vida, e ele responde assim, muito maior que a de vocês aí. E aí Kardec pergunta, dá uma referência para que nós possamos saber muito maior quanto. Aí ele fala assim, mais ou menos uns 5 séculos de vocês aí. Quer dizer, 500 anos. Olha que interessante. Interessante também que uma criança que corresponde ao nosso estado de 5 anos terrestre, assim, você pensa numa criança de 5 anos,
lá esta criança tem a inteligência do nosso homem de 30. Porque não tem necessidade, você sabe por quê? A infância lá, o desenvolvimento é muito mais rápido. Então a infância, quando ele pergunta assim, a mesma pergunta, né? Só que mudou pela infância. Qual que é a duração desse período da infância? Ele responde, comparando ao que você, quando ele se referiu a 5 séculos do nosso tempo, ele responde assim, apenas alguns meses dos vossos aí. Então para ver, né, como que são evoluídos. Comunicação. Nós sabemos que os espíritos evoluídos, ou no plano espiritual, eles conversam através do pensamento. E Kardec ainda sai com a pergunta e pergunta, mas eles não usam a linguagem articulada? E ele responde assim, usam sim. Também usam, né? Quando é necessário. Né? Nas situações que são necessárias. A segunda vista, que é outra coisa que nós temos estudado bastante, inclusive no livro dos Espíritos. No livro dos Espíritos, né? Obras póstumas. Obras póstumas. Que é na segunda, estudo da segunda. A segunda vista neles é permanente. Eles veem muito além. Inclusive, o Kardec pergunta para ele assim, vem o futuro? Sim, vem o futuro. Não temem. Não temem porque eles não têm remorso, eles não fazem nada que eles possam ouvir. Até insegurança quanto a o que vai acontecer, o que irá acontecer com eles posteriormente. E é engraçado, que é bacana, engraçado não, isso é bacana demais. Que ele fala assim, inclusive eles precisam saber do futuro para que possam tomar algumas resoluções em relação a problemas que têm que ser resolvidos, lógico, em auxílio aos outros, porque eles vivem auxiliando quem necessita, né? Não tem temor, não tem nada, a morte para eles é uma simples transformação, uma coisa normal, né? Como nós já dissemos, não tem remorso porque é do bem. São completamente do bem, já são puros, já não carregam mais as mazelas que nós carregamos. Agora, uma coisa interessante, os animais é muito importante nessa coisa toda. E você tem que ler, reler, para que possa assimilar e tentar entender. Os animais, eles não estão excluídos desse estado progressivo. Eles também vão, né, junto. O corpo material dos animais que lá moram em Júpiter é mais material que o dos homens que lá habitam, claro. E por isso, os animais sim, eles andam no solo. Eles pisam no solo, né? Com a gente. Eles são muito mais inteligentes do que os nossos animais daqui, claro. A estrutura dos membros, que é interessantíssimo, porque você lê assim e fala, meu Deus, eles são operários. Eles é que servem aos homens. Porque os homens em Júpiter, o ser humano em Júpiter, né? O trabalho dele é intelectual. Então tem até uma pergunta que a gente começou a conversar, né, Ana Clara? Porque ele usa uma palavra que a gente começou até a gente chegar num ponto comum. Porque ele fala assim, eles já não servem mais ao semelhante. Eles se o semelhante, não se submetem, né? Uma coisa assim, a gente vai mostrar ela. E aí ele fala os animais, mas os animais que ele fala é o seguinte, são os que são como se fossem os animais pra gente aqui. Então você fala assim, os animais construindo uma moradia, os animais construindo uma casa, uma habitação. Aí eu ainda brinquei com ele, imagina um cavalo construindo um cachorro. Não, ele vai explicar que os animais, eles já têm os membros já desenvolvidos, e aí ele faz até uma comparação, como se fosse na nossa imaginação, que os centauros, os elfos, né? Tem os elfos, tem os sátiros. Os sátiros, que já ficam, né? Eles param de ser quadrúpedes, já se levantam e já tem aquela movimentação. É bacana, a gente vai ver essa pergunta. Aí ele fala assim, é o trabalho manual que eles fazem, né? Mas são auxiliares, operários para os homens. É importante ressaltar que não há nenhuma relação de abuso em cima disso. Exatamente. Porque a primeira imagem que vem a falar, eles que fazem um trabalho o homem manual, é o protetor dele. Isso. Totalmente. Em todo momento, o cuidado é tudo colaborando para uma construção divina. Harmoniosa. Isso. Tudo. Que isso também é uma fase de evolução do estado animal. E como é um mundo muito mais evoluído, toda a sua fauna e flora vai ser realmente bem mais desenvolvida. Uhum. Então, a gente vai começar a ler as perguntas, vamos fazer o que der, né? Ressaltando assim algumas mais importantes, mas a gente, eu acho que vai dar assim. Pelo menos um pedaço bom nós vamos conseguir.
Bom, tá escrito com o título de Conversas Familiares de Além Túmulo, Bernard Palissy, 9 de março de 1858. Aí ele faz a descrição de Júpiter, né? A primeira pergunta que Kardec fala com ele, pergunta para ele assim: onde te encontrastes ao deixares a Terra? Né? Onde que você estava quando você desencarnou? Porque ele morava em Júpiter agora. Ele mora em Júpiter. Na época da revista, 1858, né? Na época da revista ele já morava em Júpiter, mas ele tinha encarnado na Terra. A última, aí o Kardec pergunta sobre a última reencarnação dele. Ele fala assim: nela ainda me demorei, mais ou menos. E em que condições você estava? Como é que você estava encarnado na última encarnação, na sua última reencarnação? Aí ele responde assim: sob os traços de uma mulher amorosa e devotada. Era apenas uma missão. Então, estava encarnado como já mulher. demonstra uma evolução muito grande. Essa missão durou muito? Kardec pergunta. Aí ele responde: 30 anos. Desencarnou, que foi a última reencarnação, né? Ele até pergunta: lembra o nome dela? Qual que era o nome dela? Qual que era seu nome? Qual que era seu nome? Né? Ele é obscuro. Não revela. Como ele deixou as obras, quando ele foi oleiro, o Kardec pergunta para ele assim: a estima que são tidas tuas obras te agrada? Isso te compensa os sofrimentos que suportastes? E ele responde: que me importam as obras materiais de minhas mãos? O que me importa é o sofrimento que me levou. Ele pergunta, que essa pergunta que eu falei: com que objetivo, como é que foi permitido, para que, pelas mãos do Senhor Sardô, os desenhos admiráveis que nos deste sobre o planeta Júpiter, onde habitas? Aí ele responde: com o fim de inspirar o desejo de vos tornardes melhor. Aí o Kardec vai perguntando para ele alguma coisa, como é que é o estado físico do globo, né? Lá, de Júpiter. Aí o Kardec pergunta, ele responde assim. Então, o Kardec pergunta para ele assim: pode-se comparar a temperatura de Júpiter à de uma de nossas latitudes? Resposta: não. Ela é suave e temperada, sempre igual, enquanto a vossa varia. Lembrai dos campos elíseos que vos foram descritos. Aqui ele lembra como comparação, né, para facilitar para a gente os campos elíseos, que é da mitologia grega, que era o paraíso, né, oposto do Tártaro, que era o sofrimento eterno. Então ele fala: não, lembra dos campos elíseos que vos foram descritos. Aí pergunta número 9. O quadro que os antigos nos deram do campo elíseos resultaria do conhecimento intuitivo que possuíam de um mundo superior, tal como Júpiter, por exemplo? Resposta: do conhecimento positivo, a evocação permanecia nas mãos dos sacerdotes. Aí Kardec faz uma aqui bem: a temperatura varia segundo as latitudes como na Terra? Não. Conforme nossos cálculos, o Sol deve aparecer aos habitantes de Júpiter sob um ângulo muito pequeno, né, por causa da distância. Em consequência, dá pouquinho luz para Júpiter, o Sol. Pode dizer-nos se a intensidade da luz ali é igual à da Terra ou se é menos forte, né? Será que o Sol brilha tão grande, tão em Júpiter como brilha aqui na Terra? E ele responde: Júpiter é envolvido por uma espécie de luz espiritual que mantém relação com a essência dos seus habitantes. Imagine isso. Reflexo da luz de cada pessoa que vive ali. A luz grosseira de vosso sol não foi feita para eles. Há uma atmosfera? Sim. A atmosfera de Júpiter é formada dos mesmos elementos que a atmosfera terrestre? Não. Os homens não são os mesmos. Suas necessidades mudaram. Outra, existem água e mares em Júpiter? Sim. A água é formada dos mesmos elementos que a nossa, mais etérea. Há vulcões? Não. Nosso globo não é atormentado como o vosso.
A natureza não teve suas grandes crises. É a morada dos bem-aventurados. Nele a matéria mal existe. As plantas têm analogia com as nossas? Olha que bacana. Tem, parece? Tem alguma comparação? Sim, mas são muito mais belas. Aí a gente vai para a parte do estado físico dos habitantes. A conformação do corpo dos habitantes de Júpiter guarda relação com o nosso? Sim, é a mesma. Olha só. Então, aí o Kardec pergunta, você pode me dar uma ideia de que tamanho que eles são? Eu até brinquei quando a Cá confessou, eu lembrei daquele filme Avatar, que eles são enormes, né? Maiores que nós, seres humanos. Então, ele fala assim, o corpo do homem é como o molde de seu espírito. Não, ele responde, grandes e bem proporcionados, maiores que os vossos maiores. Lá os corpos são opacos, diáfanos ou translúcidos. Aí, esse aqui é interessantíssimo, Kardec, só o Kardec mesmo, esse aqui eu esqueci de mostrar. Olha a resposta do Espírito, falou assim com ele. Há uns e outros, uns têm tal propriedade, outros têm outra, conforme sua destinação. Que é ele que se referiu ao quê? O que foi a pergunta de Kardec? Lá, os corpos são opacos, diáfanos ou translúcidos? Ele não se referiu a que ele queria, né? Então ele respondeu, há uns e outros, não tem tal propriedade, depende da função que tem que ser cumprida. Aí o Kardec fala assim, concebemos isso sim, para os corpos inertes, mas nossa questão refere-se ao corpo humano. O Kardec lá, ó. Aí ele responde assim, o corpo envolve o espírito sem o ocultar. A gente né, vê carne, vê matéria. Lá não, o corpo envolve o espírito sem o ocultar, como um tênue véu lançado sobre uma estátua. Você vê o contorno da estátua, né? Nos mundos inferiores, o invólucro grosseiro oculta o espírito a seus semelhantes. Que é o nosso caso, né? Mas os bons nada têm a esconder, podem ler no coração um dos outros. O que aconteceria se assim fosse na Terra? Outra pergunta interessante. Há sexos diferentes? Há sexos diferentes? Quer continuar? Deixa eu ver a sequência aqui, é porque... Achei não. Sim. Sim, há sexo por toda parte onde existe a matéria. É uma lei da matéria. Quer continuar? Pode. Qual a base da alimentação dos habitantes? É animal e vegetal, como aqui? Resposta. Puramente vegetal. O homem é o protetor dos animais. Jamais. Foi-nos dito que eles absorvem uma parte de sua alimentação do meio ambiente, do qual aspiram as emanações. Isto é exato? Sim. Ó, a ordem do meio ambiente que é positivo. Comparada à nossa, a duração da vida é mais longa ou mais curta? Essa é boa. Muito mais longa. Qual é a duração média da vida? Como medir o tempo? Que o tempo é relativo e o espaço também. É porque ele tá lá em Júpiter, né? O Kardec faz uma pergunta dessa pra ele, como que é a duração? Como é que eu vou medir tempo? O daqui é diferente do de lá, como é que eu vou fazer? Exatamente, só que Kardec, ele é insistente, ele vai vir e fala, não podes tomar um de nossos séculos por termo de comparação? Quantos séculos são? Creio que mais ou menos 5 séculos. O desenvolvimento da infância é proporcionalmente mais rápido do que o nosso? O homem conserva a sua superioridade. A infância não comprime sua inteligência, nem a velhice a extingue. Então, estão os homens sujeitos a doenças? Não. Estão sujeitos aos vossos males? Não estão. Não, como é que é? Não estão sujeitos aos vossos males. Perdão. A vida está dividida entre a vigília e o sono? Entre ficar acordado e dormir? Entre a ação e o repouso? Então há um constante trabalho em movimento. Embora o repouso é um repouso, mas não há a quietude na matéria. Poderias dar-nos uma ideia das diversas ocupações dos homens? Resposta. Seria preciso dizer muito. Sua principal ocupação é encorajar os espíritos que habitam os mundos inferiores a perseverarem no bom caminho. Não havendo entre eles um infortúnio a aliviar, vão procurá-los onde existe sofrimento. Quer dizer, não sofrem, vivem no amor, pelo amor, trabalham. Qual que é a tarefa deles?
ajudar os outros. Então eles vão em busca dos espíritos que se encontram em sofrimento em mundos inferiores. Olha que bacana, eles não têm mais sofrimento. Então eu trabalho, né? Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Ali se cultivam certas artes, lá elas são inúteis. As vossas artes são brinquedos que distraem as vossas dores. Deixa eu continuar aqui que eu marquei alguma. A densidade específica do corpo humano permite-lhe transportar-se de um lugar a outro sem ficar aqui, como aqui, preso ao solo? Sim, claro, né? Olha a pergunta que ele faz. Lá tem tédio? Né? Tem tédio? Desgosto da vida? Eles respondem, não. O desgosto da vida vem, né? Aí, com a maneira que não provém senão do desprezo de si mesmo. Sendo menos denso do que os nossos, o corpo dos habitantes de Júpiter é formado de matéria compacta e condensada ou de matéria vaporosa? Compacta para vocês aí. Né? Compacta, não, ele responde assim, compacta para nós. Mas não seria para vós, né? É menos condensada. Quer dizer, para a gente ia ser um vapor. Um simples vapor. Mas para eles tem sim. É condensada, compacta sim. O corpo considerado como feito de matéria é impenetrável? Sim. Então é um corpo sim para eles. Uma matéria para nós muito mais sutil, mas é. Seus habitantes têm uma linguagem articulada como a nossa? Não. Entre eles a comunicação de pensamentos. À segunda vista, como nos disseram, a faculdade normal e permanente entre vós? Sim. O espírito não tem entraves, nada lhe oculta. Se ao espírito nada se oculta, conhece, pois, o futuro? Referimos-nos aos espíritos encarnados em Júpiter, né? O Kardec pergunta para ele. Aí ele responde assim, o conhecimento do futuro depende da perfeição do espírito. Se o espírito tem alguma coisa, igual eu falei, se o espírito tem algum erro, se o espírito tem algum deslize, alguma coisa para que ele venha ter remorso, ele tem sim medo do futuro, porque ele sabe que ele vai colher o que ele planta, né? Aí ele fala assim, depende da perfeição do espírito. Ele tem a consciência limpa se ele não fez nada, né? Não tem remorso, não tem nada. Até certo ponto. Para realizar, aí ele coloca assim, o conhecimento do futuro depende da perfeição do espírito. Tem menos inconvenientes para nós do que para vós. É, às vezes, para nós, até necessário, até um certo ponto, para a realização das missões que nós devemos executar. Então, assim, é preciso que eles conheçam antes, para que possam executar, né, a tarefa. Mas aí dizer que conhecemos o futuro, sem restrição e tal, sei o que vai acontecer, é lógico que não, né? Porque se eles conhecessem o futuro completamente, aí tá igual a Deus, né? É na mesma posição que Deus. Outra pergunta. A morte inspira o horror e o pavor que provoca entre nós aqui? Por que seria apavorante? O mal já não existe entre nós. Só o mal encara seu último momento com pavor. Por quê? Ele entende, né? O que vai acontecer. Aí vamos pular aqui. Poderia nomear algum dos espíritos habitantes de Júpiter que cumpriram uma grande missão na Terra? Aí, depois, né, posteriormente, a gente vai saber de modo e tal. E esse aqui, ele responde assim, prontamente, São Luís. A gente sabe que São Luís tem as mensagens dele no livro dos Espíritos, tem no Evangelho, as respostas do livro dos Espíritos, tem mensagem no livro do Evangelho. E aí, cara, assim, indica mais, fala mais, e pode falar mais alguma. Pra que te importa isso, né? O que vos importa? Há missões desconhecidas que não têm por objetivo senão a felicidade de um só. São por vezes maiores, são mais dolorosas. Agora que vem os animais. O corpo dos animais é mais material que o dos homens? Sim. O homem é o rei, né? O Deus terrestre. Entre os animais, há os que são carnívoros? Não. Os animais não se estraçalham entre si. Eles vivem todos submetidos ao homem, amando-se mutuamente. Número 50, pergunta 50. Mas não haverá animais que escapem à ação do homem, como o inseto, como o inseto, os peixes, os pássaros, os peixes do pássaro, não, todos eles são úteis.
Aí que vem aquele que eu comentei lá no começo. O Kardec pergunta essa pergunta, número 51 pergunta. Disseram-nos que os animais são os servidores e os operários que executam os trabalhos materiais, inclusive constroem as habitações, etc. Isso é verdade? Olha a resposta. Sim. O homem não se rebaixa mais para servir a seu semelhante. E isso que a gente estava conversando. Não se rebaixa, não se rebaixa. Aí a gente chegou à conclusão, o que não é se rebaixar? É porque o homem, ele lá, o processo, o trabalho dele é mais intelectual para ajudar as outras pessoas. E aí, se a gente for ver o animal como os animais que nós conhecemos aqui, quadrúpedes, a gente não vai conseguir entender. Eu acho que é mais na questão de, não é que se rebaixar em sentido de se humilhar ou algo, mas que todo mundo ali se entende, tem um conhecimento moral tão elevado em que não há mais a necessidade de você servir ao outro em questão material, já que todo mundo tem nivelado e uma moral quesito, todo mundo ali tem uma prosperidade comparada à nossa, eles são muito e outra coisa também, no outro artigo lá ele fala assim, eu estou falando que são animais porque lembram as características de animais que vocês conhecem na Terra. Por exemplo, ao olhar você pode falar assim, aquele ali parece um cão, aquele ali parece um leão e tal. Mas ele fala assim, o animal é a palavra que nós encontramos mais próximas para que vocês pudessem entender o que eles significam diante do homem aqui, né? Então, as faculdades dos animais desenvolvem-se por uma espécie de educação, é evolução. Eles o fazem sim, por si mesmos. Os animais têm uma linguagem mais precisa e mais caracterizada que a dos animais terrestres? Certamente. Que aí ele lembra, né? Nessa outra artigo que eu falei, tem os faunos, os sátiros, eles se vestem, eles ficam em pé, já não são mais quadrúpedes, etc. Esse artigo está na página 237. Agora, o estado moral dos habitantes. Isso aí não tem nem que, né? As habitações que nos deixam a amostra através dos desenhos estão reunidas em cidades, como aqui? Sim. Os que amam se reúnem. Os espíritos são iguais ou de diferentes graduações? De diversos graus, mas da mesma ordem. Olha que interessante. Segunda, né? Rogamos que te reportes a escala espírita que demos no segundo número da revista e que nos diga que ordem pertence aos espíritos encarnados em Júpiter. São todos bons, todos superiores. Por vezes o bem desce até o mal, mas o mal jamais se mistura ao bem. Ou seja, eles podem, tem até as pessoas que já ainda estão ali, não é mal. Podem ir ajudar uma pessoa mais, apesar de que o trabalho deles, igual ele fala aqui desde o começo, são em outros orbes, outros mundos, saem de lá para auxiliar os outros a evoluírem, né? Então ele fala assim, às vezes o bem desce até o mal, mas o mal jamais se mistura ao bem. Sendo assim, aí, assim com raças que eu falei, que os habitantes formam diferentes povos como na Terra, sim. Mas todos se unem entre si pelos laços do amor. 61. Sendo assim, as guerras são desconhecidas? O espírito olha para você, pergunta inútil. Imagina um globo que só reina o bem, vai ter guerra. Na Terra, poderá o homem alcançar suficiente grau de perfeição que o isente... Acabou? Não. É porque aqui foi trocado. Que o isente das guerras seguramente alcançará. A guerra desaparecerá com o egoísmo dos povos e à medida que compreenderem melhor a fraternidade. E aí vem, agora nós estamos na 63, né? Ele vem perguntando sobre autoridade, sobre as riquezas. E essa daqui é interessante quando ele pergunta se o povo mais o povo mais avançado aqui da Terra fosse em Júpiter, como é que uma coisa que poderia ser comparado que a gente pudesse entender. Ele fala assim, faça a comparação pra gente de uma coisa que nós possamos entender. Ele falou, aí ele fala, o povo, né? O homem mais avançado da Terra, lá em Júpiter teria o significado como o macaco tem para vocês aqui na Terra. Olha só, imagina isso, né? Tem leis penais? Não tem crime. Quem faz as leis? Deus, como todo o universo, né? A desigualdade. Aí vem umas perguntas muito interessantes que eu acho que até valeria a pena continuar, mas aí a gente diz que
O dia que a gente tiver. Outra que é interessante que ele pergunta aqui, já no finalzinho, pode o homem. Não, vai. Quando o Espírito deixa. Ele perguntou sobre as religiões. Há várias religiões em Júpiter? Não. Todos professam o bem. E todos adoram um único Deus. Há templos e um culto. Por templo há o coração do homem, por culto o bem que ele faz. Então, assim, que a gente dê esse material maravilhoso e muito extenso. Por isso que eu falei, 1 hora é muito pouco. É bacana demais, mas graças a Deus hoje com a internet nós temos acesso a isso tudo, né? Eu acho que deve ter até em PDF a Revista Espírita. É necessário que se tenha em mãos as datas, porque é muita coisa, é muito material, né? Então esse estudo que a gente possa tirar proveito, né? Desses melhores ensinamentos possíveis para o nosso aprendizado, essa evolução. Cá, nós aqui que estamos na caminhada, no meio da caminhada. Isso estimula a gente a querer sim melhorar, a querer andar para frente cada vez mais, né? Saber que existem mundos assim, isso aí tá aqui, ó, só nesse nosso sistema e lá fora, imenso. Então, assim, faz um bem danado ao coração, à alma, saber que não acaba, né? A gente está sempre em evolução, que possamos tirar dessas informações o que tem chegado até nós, um impulso mesmo para que nós possamos ir avante, e adiante. Quer falar alguma coisa? Falei, complementei, amor, e faça a prece. Isso diante de tanto conhecimento, diante de tantas características novas, né, da gente raciocinar um mundo em que as pessoas não mais têm maldade, isso nos mostra como objetivo, porque quem não queria que eu perguntasse a vocês, eu duvido que alguém diria que iria preferir viver na Terra ou ao mundo em que a maldade não mais impera, em que ninguém mais sofre. Então, nesse mundo a gente vê que quando se segue a lei de Deus, quando se compreende e exerce com o coração a mudança, tudo se encaixa. Você age conforme a lei de Deus, você vive por entendimento, porque você o ama. Aqui, deixa eu só fazer nosso estudar texto foi o que nossa companheira Joyce falou. Deus, ele não quer que a gente apenas saiba o que é. Uhum. Ele quer que a gente aprenda, que a gente viva, que a gente vivencie, que a gente entenda, que faça a transformação, né? Nós somos centelhas divinas e fomos criados com o intuito de chegar a um objetivo além desse, inclusive. Que a gente tenha noção de que somos espíritos e que a nossa realidade não é exatamente essa. Somos espíritos eternos que vamos continuar vivendo diversas encarnações, mas o que define o rumo das nossas encarnações e onde estaremos são as nossas ações do agora. Então, basta a gente entender, compreender, porque o manual, as instruções já foram dadas, tanto na Bíblia, quando vem os Espíritos também a nos esclarecer. Bom, a gente está com o queijo e a faca na mão para poder evoluir. Tô com a ordem, porque a faca e o queijo. Eu não conheço a faca e o queijo, aí o queijo e a faca na mão, brincadeira. Tá. Mas aí, esse é o sentido. A gente pode fazer isso, tem meios para fazer isso, desenvolver. Por que a gente não faz? Bom, vamos refletir sobre isso e que a gente tenha como objetivo ser realmente sinceros e cada vez melhores no nosso dia a dia. Peguei o livro novamente, Agenda Cristã, e aí vamos ler a lição número 10, nos momentos graves. Use calma. A vida pode ser um bom estado de luta, mas o estado de guerra nunca será uma vida boa. Não delibere apressadamente. As circunstâncias, filhas dos desígnios superiores, modificam-nos a experiência de minuto a minuto. Evite lágrimas inoportunas. O pranto pode complicar os enigmas ao invés de resolvê-los. Se você errou desastradamente, não se precipite no desespero.
O reerguimento é a melhor medida para aquele que cai. Tenha paciência, você não chega a dominar-se, se você não chega a dominar-se, debalde buscará o entendimento de quem não compreende ainda. Se a questão é excessivamente complexa, espere mais um dia ou mais uma semana a fim de solucioná-la. O tempo não passa em vão. A pretexto de defender alguém, não penetre o círculo barulhento. Há pessoas que fazem muito ruído por simples questão de gesto. Seja comedido nas resoluções e atitudes. Não nos instantes graves, nossa realidade espiritual é mais visível. Em qualquer apreciação alusiva às segundas e terceiras pessoas, tenha cuidado. Em outras ocasiões, outras pessoas serão chamadas a fim de se referirem a você. Em hora alguma, proclame os seus méritos individuais, porque qualquer qualidade excelente é muito problemática no quadro de nossas aquisições. Lembre-se de que a virtude não é uma voz que fala, e sim um poder que irradia. Então, na noite de hoje, que a gente possa agora elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus e agradecer pelos instantes, pelo conhecimento aqui adquirido, pelos pensamentos que novos vieram esclarecer um pouco do nosso futuro, que um dia iremos atingir esse patamar. Que a gente possa, com mais motivação, mais carinho, seguir esse objetivo, indo em frente e errando menos, compreendendo melhor, podendo esclarecer a quem está no nosso redor. Obrigada, espiritualidade amiga, pela presença, por intuir a cada um que aqui hoje participou, passou, aos entes queridos que tanto amamos, a quem não pôde comparecer, né, em pensamento conosco no dia de hoje, mas que Deus nos abençoe. E eu agradeço, Pai, por todo o carinho e todo o amor que dedica a nós, seus filhos. Que a semana nossa seja iluminada e abençoada. Que assim seja. Assim seja. Assim seja. Aí.